Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estamos aqui com a Cristiane Ramos Ritt, com o tema O Amargo Desgosto de Não Sermos Nós Mesmos, quando a psicanálise resiste ao sujeito. Ora bolas, mas vocês devem estar se perguntando, a psicanálise é a ciência do sujeito? Como que a psicanálise pode resistir ao sujeito? Bom, é um pouco disso que a gente vai conversar hoje com a Cristiane, que vai generosamente nos trazer aí uma situação de supervisão, sem citar nomes, sem citar instituições, né? Apenas para a gente apontar para sintomas potenciais na psicanálise e em possíveis caminhos de cura, tá? Então, o nosso vídeo hoje tem um viés curativo no sentido da gente pensar de forma didática e humanista acerca da formação do psicanalista e de como, sim, a psicanálise pode, às vezes, incorrer em fabriquetas de produção de salsichas, no sentido de ser todo mundo igual, né? De entrar em interesses corporativistas em nome de uma bela ordem, e acaba, de alguma maneira, estando cega ou surda às questões singulares de cada analista no seu percurso, tá? Então, apresentando a Cristiane, ela é psicóloga clínica com atividade em psicoterapia clínica de adultos, casal e família em consultório particular. Ela é especialista em psicologia escolar e doutora em psicologia social pela Universidade J. Kennedy de Buenos Aires, na Argentina. Ela é mediadora judicial familiar certificada pelo CNJ-TJRS, perita judicial em várias de família, especialista em abordagem sistêmica, indivíduo, casal e família, especialista em direito de família e sucessões, e psicanalista em formação continuada e independente, tá? Então, eu e a Cristiane temos um contato já há um bom tempo pelas redes sociais, né? Já nos conhecemos pessoalmente, participamos de atividade de trocas horizontais na psicanálise, né? Sempre buscando sair dos modelos piramidais, hierárquicos e totêmicos que tanto impedem o avanço da psicanálise, na nossa opinião. Então, ela vai trazer agora uma reflexão, né, acerca das experiências dela, e depois a gente pode trocar umas figurinhas. Então, obrigado pela presença, Cris, e a palavra está com você. Obrigada, Daniel, obrigada por mais uma vez, né, desse espaço democrático, generoso, né, que foi o tom do nosso encontro desde o início, e, sobretudo, na verdade, um espaço onde a gente encontra ressonâncias, a gente encontra ecos, sempre nos levando a pensar, a refletir, né, o que é a psicanálise, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer. E esse encontro se deu já há algum tempo, né, depois de várias incursões minhas, né, em algumas instituições, em alguns grupos de estudos, né, em supervisão e análises também. Eu acho que aqui esse encontro de hoje ele prospera e ele vem dizer, né, o caminho que a gente está trilhando e que eu estou conseguindo agora em alguns momentos para cá, em algum tempo para cá, conseguir falar um pouco mais da minha clínica, né, que no início da psicanálise, né, na minha vida, que eu sou psicóloga clínica, né, há 24 anos, mas no início da psicanálise eu tive um certo olhar diferente, uma certa crítica aguçada sobre algumas atitudes, sobre algum manejo clínico, e levando isso em supervisão e nas instituições, eu fui me dando conta que, diante de alguns casos que eu trazia para fazer os encontros, eu estava me encontrando sem alegria, né? Que eu gosto e eu queria escolher essa palavra alegria,
porque eu entendo que a alegria deva ser o afeto mais perseguido da psicanálise, né? E nesse início, que já faz algum tempo, eu perdi a minha alegria quando eu trazia meus casos, né? E falava do meu manejo clínico, e não era, não, ali não encontrava alguns espaços, não foi uma, foram variadas vezes, até que eu encontrei também outros grupos, outros lugares, igual o seu agora, que a gente pode falar abertamente, sem críticas, sem hierarquia, sem muito poder, né? O poder da palavra, o poder da verdade, e é por isso que me faz aqui falar sobre isso hoje. Então, como exemplo, assim, de um pequeno recorte, pequeno recorte mesmo, já que a gente pode falar assim, um fragmento de um caso, né? Obviamente é importante falar que quando eu levei esse caso a uma supervisão, eu também pedi, conversei com a família, né, com a mãe especificamente, dizendo que que se eu poderia levar o caso, e ela me deu total liberdade, então acho que vale a pena a gente falar aqui. Então eu vou contar um fragmento de um manejo clínico que eu tive há um tempo atrás, e que me fez perder inicialmente a minha alegria. Então, acho que vocês vão saber, assim. Eu recebi por indicação uma senhora, uma jovem mulher de 45 anos, viúva, a mãe de um único filho, vou colocar aqui o nome Lucas, obviamente Lucas o nome, com 11 anos de idade, né, apresentando, assim, uma atitude agressiva, uma violência até com o gatinho que eles tinham em casa, um afastamento dos colegas da escola, os amigos, enfrentando os professores. Ele fazia 1 ano e meio que tinha perdido o pai em um acidente. E essa mãe me procurou, marcou um encontro comigo, sozinha, ela veio falar, mas ela chegou numa desesperança, assim, uma desesperança total. E eu não conseguia entender, ela começou a falar, enfim, da morte do marido, do Lucas, enfim, das coisas que ele estava apresentando, já fazia ali uns 6, 7 meses, mas ela quase me pedindo desculpas porque ela sabia que eu não iria atendê-lo, né? Mas você fica à vontade, eu sei que é difícil para você o que eu vou lhe pedir. E aí ela me contou que 4 meses atrás dessa data, ela procurou uma psicóloga, conversou com o menino, né, com o Lucas, com o filho, dizendo que a gente tinha que achar um lugar para você conversar o que está acontecendo com você, e falar um pouco da morte do pai. O menino muito arredio, não queria. E aí eu acho que o menino se deu conta que talvez fosse obrigado, assim, a ir a um consultório, e ele disse que iria se ele pudesse levar o gato. Aí a mãe fez o contato com essa psicóloga, e a psicóloga disse que não, nunca tinha recebido um gato junto com o paciente, e que o prédio comercial dela não iria permitir. E até a mãe disse: pois é, mas eu queria lhe fazer até uma sugestão, quem sabe ele tem uma mochila, né, a gente colocaria o gatinho ali bem quietinho. Parece que a mãe também já tinha ficado numa coisa de implorar aquele, né? E a psicóloga: não dá, não vai ser possível. Ah, tá, pois é, eu entendo, enfim. Aí passaram-se 2 meses, o menino continuou, e aí as notas começaram a despencar, enfim. Ela fez um contato com uma segunda profissional. Aí o menino, avisado pela mãe, né, que ele iria, sim, numa profissional, o pai tocava violão, saxofone, né,
Isso ok, eu vou então, tu pode marcar lá, mãe, mas se eu puder levar os instrumentos do pai. Aí chegou a mãe na segunda profissional e contando toda a situação, dizendo então que, olha, ele vem, mas ele teria, e a profissional disse, não, mas fala com eles, não, só não tem noção, ele não vai conseguir vir, será que não dava para fazer um só encontro e tal, e a segunda profissional não quis atendê-lo, o menino. E aí, nessa terceira, sou eu. E aí ela me bate no consultório e me conta tudo isso. Só que agora, diz a mãe, né? Só que agora ele está com uma outra coisa que eu sei que vai ser impossível. As consultas só acontecem no consultório, eu sei disso. Aí eu perguntei, mas o que ele quer agora, né? Não, é que assim, a gente tem uma árvore no quintal da minha casa. Eu moro numa casa que eu herdei do meu pai. Essa árvore foi o meu avô que plantou. E o Lucas e o pai sempre cuidaram dessa árvore e eles brincavam ali. E ele disse que só vem a terapia se a terapia for até ele. E ele vai ficar em cima da árvore. A primeira coisa que eu senti, eu me senti afetada por aquilo. Eu me senti e me veio também uma questão assim, eu não vou ser a terceira profissional que vai dizer não. Eu vou fazer isso. E eu disse, pois bem, mãe, vamos marcar um horário maior, porque eu tinha que me deslocar de carro e voltar para poder atender então, aqui no consultório. E ela ficou surpresa, ela pediu água, mas então tu acha que vai dar? E eu disse, não, vamos, e ela saiu de lá com a sessão marcada. Bom, cheguei lá uma semana depois, né? Eu não tinha até nem como colocar esse horário na mesma semana, eu tive que fazer uma logística diferente, não era perto do meu consultório, era 12 quilômetros, 12 para ir, 12 para voltar, e aí na outra semana eu consegui a logística e fui até a casa. Ela disse que quando eu cheguei na frente da casa, o barulho do carro, a mãe já tinha avisado a criança, olha, a Cris chegou, é a tua psicóloga agora. Ele correu para cima da árvore, porque ele tinha dito que só faria em cima da árvore. Aí, pois bem, entrei, era um calor de janeiro, né? Aqui é muito quente também, janeiro e fevereiro. Eu cheguei na casa, a mãe logo me deu um suco de manga, delicioso. Até hoje eu me lembro do sabor do suco. E ela foi me conduzindo na casa, eu fui atravessando a casa e cheguei no pátio. E cheguei e avistei a árvore enorme, realmente a árvore era o centro daquele quintal, daquele pátio. Ele estava lá. E eu cheguei no pé da árvore e comecei a olhar para cima. Oi! Ele nada. Oi! E ele tinha colocado lá em cima pipas, pipas, porque foi a última atividade que o pai ensinou a ele de fazer pipas. E ele tinha umas 4 pipas grudadas com percevejo no caule da árvore. Aí eu pensei, vou começar pelas pipas, né? Enfim, a primeira sessão foi truncada, vi que ele ficou angustiado, eu também fiquei, e a mãe em volta, e a mãe não sabia, pensava, bom, agora ela vai desistir de vez, e aí acabou ali, eu fiquei acho que uns 40 minutos, vi que era o tempo ideal, me disse, olhou para baixo, você vai voltar? Foi, deu uma cortada. O tempo ideal e aí a... Aí o tempo ideal de 40 minutos, eu disse que eu ia, né, dizer tchau para ele, me despedir dele, e a primeira vez que ele fala para mim, na sessão de 40 minutos, ele olhou para baixo e perguntou, você vai voltar? Eu disse, vou, semana que vem, no mesmo dia. Ele deu de ombros assim, né, como tanto faz, como tanto fez, voltei eu para o consultório. Eu voltei feliz, sabe? Eu voltei feliz, eu voltei contente e eu me lembro claramente que aquela alegria, sabe, estava vindo assim. Na segunda semana, voltei eu, peguei o carro, fui falar. Quando eu cheguei na casa, a mãe me recebeu.
Oi, tá cortando, tá cortando a tua conexão. Aí, quando eu me despedi dele, ele falou que perguntou se eu ia voltar, eu disse que sim, ele deu de ombros e eu saí e voltei para a clínica. Eu cheguei na clínica muito contente, né? Na segunda semana eu estava lá, eu voltei de novo, a mãe me recebeu na porta, atravessamos a casa e chegamos até o pátio. Quando eu cheguei até perto da árvore, tinha uma cadeira e um guarda-sol me esperando. E aí eu comecei a falar das pipas, eu pedi para que ele pudesse me dar uma pipa para mim poder ver o papel da pipa, que era muito bonito, e comecei a conversar com ele. Ele teve que descer uns 2 galhos dessa árvore para alcançar a pipa, e assim a gente foi toda a sessão. Ele me falou, começou a me falar como que ele fez isso com o pai, como que ele aprendeu a fazer pipa com o pai. Bom, na terceira sessão ele estava no consultório, com todas as pipas dele debaixo do braço, porque eu tinha convidado a ele, se ele pudesse ir em algum momento no consultório, nós iríamos fazer então uma outra pipa. E na terceira sessão ele foi ao consultório com a mãe. E aí nós ficamos 2 anos e 9 meses em análise. A mãe não precisava ficar junto, ele, inclusive, a mãe ficava, ele pedia para... Eu tenho um café embaixo do meu prédio, ele pedia para que a mãe pudesse ir para o café, que estava tudo... Nós fizemos 4 pipas ao longo dos dois primeiros meses, e foi uma análise muito bonita, né? E aí levo esse caso, e, claro, tiveram outras coisas nesse caso, mas eu só fiz esse fragmento que aí tem a ver com a supervisão, né, e com a transmissão da psicanálise, né, de alguma forma. Então, eu levei esse caso, tempos depois, para uma instituição, para um grupo de supervisão, e eu recebi 3, até fiz aqui as 3 questões que eu não me lembrava mais, que me geraram uma grande tristeza. Que eu permiti que a mãe fizesse o setting e que eu estava totalmente inadequada, que isso não era psicanálise, que eu me afetei demais com a mãe e com a situação, e que isso também não era psicanálise. Aí eu te pergunto o que é uma relação né, de analista e analisando se não passar pela afetação, né? E que eu escutei o menino nas 2 primeiras sessões com a mãe em volta, né? E que isso estava completamente inadequado. Se eu ainda argumentei, estava na casa da mãe, no quintal da mãe, tomando o suco da mãe e conversando com o filho, e não tinha outro jeito. E aí eu ainda disse, né, tanto é que depois que ele vai ao consultório, ele pede para a mãe se despedir de mim, porque ele quer ficar sozinho comigo. Então, essas três marcas que fizeram ao meu caso, me levou a um distanciamento, né, dessa dita psicanálise hierárquica, né, porque as frases eram assim: isso não é psicanálise, isso não é psicanálise. Virou meio que um mantra na minha cabeça, assim, roubando, capturando toda a minha energia e a minha alegria clínica, de poder atender e receber e acolher e resolver, né, digamos assim, uma demanda que eu não sabia exatamente o que ia dar, Daniel, mas eu sentia um desejo real de estar com ele, e depois ele sentiu um desejo real de estar comigo, e aí a relação de transferência aconteceu, mas por pura afetação. E aí, quando o orientador diz que é a afetação, que eu me afetei demais, eu, daquele momento em diante, eu me afastei dos encontros, das supervisões, né? Muito entristecida, mas não porque eu teria ouvido ou teria pensado sobre isso, entristecida porque me considerei inadequada, porque me considerei uma errante,
Porque tu começa a acreditar que não há lugar para essa abertura e que está errado, e tu começa a crer nisso com uma força tremenda, e tu vai te anulando, tu vai te apequenando, tu vai ficando pequenininha, e aí eu olhava nos casos, e aí eu continuei no grupo mais um tempo, porque a gente tem que sofrer bastante, né? Não basta sofrer pouco, a gente tem que sofrer. Aí eu me desliguei, assim, aliás, foi nesses intervalos que eu achei a oficina criativa, que eu achei o Daniel, que eu achei esse espírito, porque também tinha passado por outras supervisões complicadas, tanto é que eu tive uma supervisão muito, muito difícil, que a minha supervisora disse que eu deveria, né, em supervisão, que eu deveria de colocar todos os meus 24 anos de psicóloga clínica no lixo, né, e que agora era uma outra coisa, que agora tinha que começar do zero, né, e que ela não queria saber de nada, a não ser deste dia para frente, né. E ela, Eu ela, relutei, ela disse que você tinha que ser amputada, que ela quer, para estar lá sim, você ia ser amputada, né? Quer dizer, antes você era de um jeito vivo e autêntico e agora você vai ter que se adaptar à verdadeira psicanálise, que é a psicanálise para eles que vai te assassinar, né? Então, quer dizer, é, olha o nível, né, que chega um suposto psicanalista, né, a defender a psicanálise, né? É o oposto da própria psicanálise, né? é. E, bom, aqui não, enfim, eu acho que é bom a gente deixar claro, né, que não há a crítica em si, mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso cada vez mais, né, é nesse intuito que eu estou aqui hoje compartilhando, né, nas mídias, através desse canal, que há liberdade, há democracia, há abertura, há ética, né, e que eu me vejo tão convocada e tão contente de poder participar, mas para que a gente possa conversar o que a gente tem feito na, na oficina e o que a gente tem feito, a partir de então eu encontrei lugares, né, que ali teve um eco, ali teve algo que me capturou, né, e aí eu pensei, né, que bom, eu tenho jeito. Eu ainda me pego pensando, bom, eu tenho jeito, né? Atendendo em cima da árvore ou não, eu acho que se eu não me afetar, se eu não me sentir afetada e desejante, o que seria a psicanálise, no meu entendimento, né? E eu tenho uma coisa assim, eu tenho muito amor ao fato em si, sabe? Quando a mãe começou a me colocar as dificuldades, e a árvore, o gato, eu acho que é um pouco assim, aquele amor fati de Nietzsche, né? Assim, a gente tem uma coisa assim, eu especialmente tenho, aquilo me dá uma emoção, assim, né? O diferente, o novo, o que vai acontecer? E isso, na verdade, né, na minha psicologia clínica, né, como psicoterapia, né, e aí, pela segunda ou terceira vez, eu ouço que a psicoterapia, a psicóloga clínica tem que ir para algum lugar e que agora começam algo novo, algo de verdadeiro, algo de sublime, algo do único, agora é o único verdade que temos é essa, e eu insisti mais um mês, dois, e não consegui ficar nessa supervisão, onde ela me lembrava a todo momento que eu não era mais, ou não tinha mais, ou ela não queria mais me atender, inclusive, se eu não, tive uma experiência. E falei, bom, então é nesse lugar que eu não quero ficar. Esse lugar não é para mim, né? Então, eu acho que essas coisas servem como uma contribuição para a gente pensar no nosso crítico. Assim, Dani, é que a sensação que eu tenho é que existem olheiros dentro da análise que ficam determinando quem serve e quem não serve. Ó, essa aqui é da sistêmica, essa aqui fala muito em legado familiar, essa aqui não serve, essa aqui
Inclusive, assim, é muito claro, e as pessoas defendem, não, mas aqui tu tem que fazer isso, aqui tu tem, se não é assim, não serve, né? E eu acho que tem esses olheiros de prontidão, meio que para fazer um muro, assim, da psicanálise, para que ninguém entre e coloque vida ali, ar, pulsão, transferência, amor, alegria, né? Tudo que a gente fala e estuda nos nossos encontros. Então, não dá, né? Então, fica muito difícil, né? E a gente vai buscando as nossas identidades, a gente vai buscando aonde a gente pode ficar e se sentir bem, né? E acho que é como uma contribuição, assim, para o nosso fazer, para o que a gente está fazendo enquanto instituição, enquanto psicanalista, o que é, né? Essa relação hierárquica e vertical, essa coisa, me ouça porque eu tenho a verdade, porque só falta pensar que o meu inconsciente é o pai dos inconscientes, é quase uma coisa assim, né? Aí fica muito, muito distante daquilo que eu ingenuamente, genuinamente penso que deva ser um manejo clínico da nossa clínica atual, contemporânea, 2022, né? Então, assim, dentro desse recorte, eu acho que seria isso, assim, foi um caso que depois levei em outras instituições de São Paulo, de Curitiba, e eu fui, assim, referenciada, adoraram, acharam que eu devo até escrever sobre esse caso, publicar esse caso, e, e aí eu encontrei, não, então eu não estou tão fora da curva, né? Então a minha psicologia serve para alguma coisa. Aí eu saio de um limbo e encontro um mundo, né? Um admirável mundo novo, digamos assim. E isso me fez voltar a essa alegria, que eu acho que deve ser, sobretudo, um dos afetos mais perseguidos pela psicanálise. Puxa, é forte, é triste, mas ao mesmo tempo é bonito, né? Que o seu espírito anárquico não se deixou abafar, né, Cris? Ao contrário de muitos que, infelizmente, a gente sabe, né, que sucumbem ao poder institucional, né, e a esse tipo de autoritarismo, que são pessoas que, em função do próprio sentimento de mediocridade que elas têm, elas se agarram a cargos burocráticos e passam a defender uma psicanálise ideal pautada em regras de conduta, em normas, né? E com isso, elas esquecem que a psicanálise é uma arte de estar com as pessoas, de escutar as pessoas, né? E de se entusiasmar com a vida, né? Algo que deve ser humano e poroso, né? No sentido de facilitar o amor das relações, né? Trazer à tona o amor retido atrás dos gestos e das palavras, né? Então, a gente cai numa discussão, até em função do teu relato, do que é a psicanálise, afinal de contas, né? Será que a psicanálise é um título, né? Será que a psicanálise tem a ver com hierarquia, com poder, né? Ou a psicanálise é um gesto muito mais humano, poético, lúdico, né? E artístico que a gente pode exercer no nosso dia a dia. Fico muito feliz que você tenha encontrado um lugar dentro da psicanálise, não só comigo, mas com instituições também. Então, não se trata da gente demonizar instituições, porque sim, existem variâncias, e dentro das instituições tem pessoas que também criticam esse autoritarismo, essa burocracia, né? Mas, infelizmente, existe um efeito em espelho que é comum nas instituições, onde as pessoas expurgam aquilo que elas não reconhecem como sendo parecido com a ordem e o regramento que elas estão acostumadas a funcionar. Então, é famoso isso não é psicanálise. Evidentemente que tem coisas que não são psicanalíticas. No meu entender, essa própria atitude, esse campo de atitudes que foram feitas com você em nome da psicanálise, não são psicanalíticos, né? Curiosamente. Então é isso, doa quem doer, psicanálise sim, pode existir numa mesa de bar,
pode existir em cima de uma árvore, pode existir com outras pessoas presentes, porque o que importa é a sua capacidade vinculatória, o seu gesto de amor, a sua entrega, né? E a transferência. Me parece que o E apanhado é isso, né, que você traz. E tu sabe, Daniel, que uma coisa que me chama muito a atenção e eu fico muito preocupada é que eu vejo, assim, colegas, inclusive colegas que eu convivo, assim, de perto, que continuam, né, porque acham que a instituição chancela o final do percurso psicanalítico. Então, eu sei pessoas que estão exatamente nesse momento, pessoas iniciantes de outras profissões, inclusive, né? Eu não sei de onde, eu acho que a minha coragem, meu entusiasmo de falar sobre isso vem até dos meus 20 anos de clínica, mas tem jovens colegas e colegas que se mantêm ali só por acreditar que a instituição ou que o orientador, o supervisor vai chancelar, então se ela não está num grupo institucionalizado, ela não vai conseguir chegar no final do percurso, e isso, claro que, né, o sócio está assim hoje, né, tu tem que te graduar, tu tem que ter título, tu tem que publicar, tu tem que ter prazo, tu tem que ter meta, né, as metas psicanalíticas, né, e as pessoas espetaculares, assim, que eu vejo, estão, assim, de cabeça nisso, e não conseguem sair. E isso que eu acho que é o mais preocupante e que me faz pensar sobre esse movimento que a gente está falando aqui, esses debates, sabe? Para poder atingir algo mais também, fora também desses profissionais que já estão no mercado, mas os que estão entrando e acreditando, que para mim é uma denúncia vazia. É uma denúncia vazia tu acreditar que alguém vai te chancelar alguma coisa do teu saber ou não. Tu pode te graduar 10 anos numa faculdade, tu pode não saber muita coisa daquilo que tu tem ali o título, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que o ser é muito mais para além de tudo isso, né? Então, isso é uma coisa que eu quero marcar, assim, para a gente voltar a conversar e debater sempre que a gente pode, assim, porque tem gente muito bacana por aí, Daniel, muito bacana mesmo, que está completamente perdido e quer se alforriar, sabe? Quer se alforriar, mas como está iniciando, então acho que depende daquela conjuntura toda que a própria instituição faz acreditar que é o único caminho. Isso é de uma perversão, no meu entendimento, muito grande. Sim, o poder é muito tentador, né? Principalmente para o novato, né? Ele quer reconhecimento e muitas vezes ele se submete a esses processos, achando que Isto, tem que ser assim, ele quer fazer bonito, ele quer ser isso, um grande psicanalista, né? E aí, isto. e aí, às vezes, tem pessoas lá que publicaram livros, que já têm reconhecimento no meio, a pessoa pensa, nossa, então quem sou eu? Se ele está dizendo que é um absurdo a mãe estar presente, é um absurdo ir na casa de alguém, é um absurdo levar um gato num consultório, né? Então, imagine eu questionar isso. E justamente você questionar isso é o que te faz ser mais sadio do que um cagador de regras que está ali defendendo um corporativismo institucional, né? Base numa suposta psicanálise que ele está defendendo. Na verdade, ele está reduplicando o modelo totêmico de alienação ao pai, de submissão, porém, infelizmente, aos que se revoltam, aos que não se submetem a esse poder e que é tão frequente e repetitivo na história da psicanálise, que é, sim, o maior obstáculo à psicanálise, esse modelo piramidal, totêmico e especular das instituições. E que, felizmente, elas são não todas adoecidas. E tem, sim, bons profissionais, bons trabalhos, e uma pessoa também pode incorrer numa posição fascistoide num determinado momento e em outro não. Então, esses lugares, felizmente, também não são estanques, eles são plásticos. E é aí que entra a deixa para a psicanálise e o sujeito continuarem vivos. É verdade, eu concordo contigo
E eu acho que a minha atitude que eu fiz e continuarei fazendo não é menos teórica e nem menos ética do que do que se espera, né? Acho que sim, acho que teve um grande envolvimento mesmo em todos os sentidos. E o resultado disso foi muito bom, tanto para ele, quanto para mim, quanto para a família. E hoje a gente está aqui estudando e falando, e se aprofundando nisso, porque alguém foi lá e fez, entendeu? Mesmo com as facas no peito, alguém foi lá e fez, alguém foi lá e falou, e a gente tem voz, né? Acho que a gente não pode perder a voz e perder a pulsão e o desejo que nos move no fazer psicanalítico, que é o que cada vez mais me apaixona. Então, fica a dica aí, pessoal. Você que está nos assistindo, está incomodado com a psicanálise, pense, talvez você esteja certo. Às vezes, quase sempre está certo. Às vezes, quase sempre você está certo. A psicanálise, ela é problemática, ela é paradoxal, e ela, sim, É. pode resistir ao sujeito, mas pode não resistir. Eu entendo que o nosso encontro é um encontro psicanalítico para a gente falar sobre isso. Não estamos aqui para agradar ninguém, estamos aqui para trazer a verdade à tona, doa quem doer, para que as coisas possam melhorar, inclusive para quem já transitou em posições como essa. O problema não é errar, o problema é insistir sempre no mesmo erro. Então, fica a dica aí, coragem, não E, sucumbamos. e o problema também é dizer um terceiro não para uma mãe desesperada, né? Também tem esse fato, assim, né? Por que que a gente tem que repetir o que já fizeram antes de nós? Talvez a gente possa fazer alguma coisa diferente ou inovitada, ou sei lá, mas eu assumi essa coragem, não me arrependo nem um milímetro, e esse manejo clínico, em outros momentos eu posso te dar outros exemplos, me recheei de manejos clínicos dessa ordem, porque aí eu me coloquei potente de novo, mas ainda guardo uma tristeza que essa potência não pode muitas vezes existir nos pares, ela tem que existir meio nômade, meio solitária, e em alguns pequenos lugares ainda, mas isso tem que mudar, isso vai mudar. E eu acho que quando isso acontece, ela surge entre os pares, mas surge não pelos pares instituídos pela pirâmide das instituições, senão ela É, surge através do saber inconsciente. isso, O saber inconsciente é o que faz o verdadeiro laço. Não é a submissão ao poder, não é fazer o que o outro manda, não é aparentar uma coisa que não é. Então, o laço existe, nós somos pares que nos reconhecemos entre si, né? Mas é pelo saber inconsciente, é pela coragem, e não porque fulano ou beltrano disse se isso é psicanálise ou não. É porque nós nos reconhecemos como pessoas que têm coração e que fazem questão de ir até as últimas consequências dentro do possível para ajudar as pessoas. E não tem nenhuma regra institucional que vai nos impedir de fazer isso. Por isso que nós somos psicanalistas independentes. E a regra é o amor, Dani, é o amor, exato. E a regra é o amor. psicanalista independente pode estar dentro e fora das instituições, porque psicanalista independente é aquele que pensa com a própria cabeça, Isso, não é aquele que está dentro ou fora da instituição. Você pode estar numa instituição e pensar com a sua cabeça, embora, dependendo da instituição, você possa ser excomungado, cancelado, seus textos é, podem não ser publicados, aí você vai ter que se virar com isso. claro, é verdade. Mas pode tentar estar lá também, né? É. A regra é o amor. É o amor, exatamente. A psicanálise como cura pelo amor. É isso. Exatamente. É isso. Então, Cris, muito obrigado, parabéns por ter tido a coragem. Obrigada, Daniel. Eu te agradeço muito. Obrigada. E é E isso que aí. isso reverbere, né? E que isso reverbere, e que nós possamos estar aqui muitas outras vezes conversando e refletindo sobre essas coisas. E Obrigada. vocês que estão assistindo, discordam, concordam, tem alguma situação para contar? Entrem em contato aqui do canal, deixem comentários, vamos dialogar, né?
A gente também não é o Claro. dono da verdade, né? Mas a gente Não, está trazendo testemunhos de vida, de dor e de superação, e que isso possa servir de aprendizado para alguém. é verdade. Obrigada, Dani. Abraço. Pessoal, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.